Foi mais ou menos isso aqui que uma senhora viu do lado de fora na casa dela durante a madrugada, quando ela se levantou para ir no banheiro. Esse aqui é o caso do encontro da Anne Dolphin. Tudo aconteceu na data de 10 de novembro de 1973, na cidade de Houten, na Holanda. Era por volta das 2h15 da manhã quando a Anne Dolphin levantou para ir ao banheiro. Nessa época, ela tinha 55 anos. Ela precisava caminhar do quarto dos fundos da casa até o banheiro, que ficava na parte da frente. Nesse caminho, ela viu algo branco pelo canto do olho do lado de fora da janela, mas ela não deu muita atenção, pois ela estava bem apurada para ir ao banheiro. Mas quando a Anne voltava para a cama e passou novamente por aquela janela, algo chamou bem mais a sua atenção. Na calçada da sua casa, ela viu 3 figuras pequenas que estavam vestidas de branco e caminhavam na direção da varanda dela. Então, ela foi até a janela e aproximou o rosto para tentar identificar o que seria aquilo. Ela relata que essas roupas brancas lembravam uma espécie de roupa de monge que ia até os sapatos. E os sapatos eram proporcionalmente grandes demais. Ela também relata que aquelas criaturas estavam vestindo uma espécie de capuz branco que era preso nas vestes, e o topo terminava em 2 pontas que pendiam para os lados até a altura do ombro. E em volta da cintura, as figuras também utilizavam uma espécie de cinto que tinha alguns objetos pendurados extremamente brilhantes. E a forma como elas andavam também era bem estranha, elas pareciam se arrastar pelo chão sem levantar os joelhos, o que fez ela acreditar que eles tinham as pernas bem pequenas e talvez nem tivessem joelhos. Eles se arrastavam lentamente pelo chão. Aquelas 3 figuras caminhavam na frente da casa dela, lado a lado. As 2 primeiras pareciam ser menores, com cerca de 1,20 m de altura, enquanto que a terceira era um pouco maior. E um deles também segurava um instrumento que poderia ser descrito como um varredor de tapetes ou um aspirador de pó antigo. A figura caminhava e empurrava esse instrumento para frente e para trás, como se fosse um detector de metais. A Anne relata que ela se sentiu muito desconfortável tendo toda aquela visão e decidiu não acordar o seu marido, pois ele tinha problemas no coração e poderia sofrer um grande choque por causa daquele avistamento. Então, ela decidiu continuar observando sozinho, só que cerca de 5 minutos depois, uma daquelas figuras olhou para a direção em que ela estava e percebeu que ela estava espionando eles. Essa criatura pareceu se virar para as outras e comentar algo, então as 3 saíram do quintal dela e caminharam em direção à rua até desaparecerem atrás de um prédio. E a Anne decidiu dar mais uma olhada, mas ela não viu mais nada. E ela correu de volta para o seu quarto na intenção de contar cuidadosamente para o seu marido que ela tinha acabado de ver. Mas no momento em que ela entrou no seu quarto, através da janela, ela viu uma enorme esfera vermelha que flutuava acima da calçada. Aquilo não flutuava muito longe da casa dela e lembrava muito o sol poente. Aquela esfera era tão brilhante que era impossível olhar diretamente para ela. Nesse momento, seu marido acabou acordando e perguntou que horas eram e ela respondeu que era 2h35 da madrugada. E quando ela voltou a olhar pela janela, aquela esfera brilhante não estava mais lá. E após esse ocorrido, ela contou todo o incidente para seu marido. É relatado que durante o dia seguinte ela foi até a delegacia relatar o que tinha visto na esperança de que alguém também tivesse tido uma experiência parecida, porém ela não teve nenhum retorno. E um ano depois, ainda sem resposta sobre o ocorrido, o seu filho, que estava nos Estados Unidos, decidiu compartilhar a história da sua mãe para o Centro de Estudo de OVNIs, o CUFOS, em Illinois, onde ela acabou passando o seu relato de livre e espontânea vontade e depois ele também foi publicado nesse livro aqui. E também foi declarado pelos pesquisadores que a Anne era uma pessoa confiável e responsável. Ela não parecia ter motivo nenhum para inventar uma história dessas e ela também nunca buscou publicidade com tudo o que aconteceu. E esse foi o relato da Anne Dolphin que ocorreu na Holanda. Eu espero que vocês tenham achado interessante. E para vocês que ainda estão por aqui, aproveita, não esquece de me seguir aqui na plataforma, aqui no perfil. Tem outros casos ufológicos e misteriosos também bem interessantes.